Bom dia, queridos irmãos. É sempre uma alegria, para nós poder chegar na casa do Senhor e desfrutar, primeiramente, da comunhão com o Senhor e, em segundo lugar, desfrutar da comunhão um com o outro. E esta comunhão aquece o nosso coração, esta comunhão é importantíssima para a nossa caminhada cristã. Eu preciso de você, Quem lembra desse cântico? Ou não lembra? Lembra? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Você me fortalece, eu te fortaleço, você me aquece espiritualmente e eu também te aqueço espiritualmente. Você é importante para mim e nós somos importantes um para o outro. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela comunhão que temos e pela proximidade que temos em Cristo Jesus. Obrigado pela vida dos meus irmãos, a importância que eles têm para a minha vida, como eu fico órfão, humanamente falando, sem a presença dos meus irmãos na minha vida. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a igreja. E a igreja também, Pai, nós sabemos, tem como objetivo suprir essa necessidade de comunhão, essa necessidade de afeto, essa necessidade de proximidade que cada ser humano tem. Então nós louvamos o Teu nome pela a igreja, por nós fazermos partes dela e de poder gozar, experimentar uma proximidade, uma comunhão, um relacionamento aonde não se acha em nenhum outro lugar. Ó Pai, obrigado pelo Espírito que nos une, obrigado pelo Teu Filho que nos une e obrigado porque o Senhor, o Pai, também nos une. Então, Pai, nós queremos nesta manhã Te glorificar, Te exaltar, Te agradecer por esta tão grande dádiva, por este tão grande presente que o Senhor nos deu, que é a Igreja de Jesus Cristo. Pai, queremos nesta manhã aprender do Senhor, queremos ser edificados pela Tua palavra, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, e abra sua Bíblia para Esdras, capítulo 9, e nós iremos ter duas aulas, irmãos, ainda de Esdras. Esta é esta aula e outra aula. Semana que vem, se Cristo não voltar e se Deus quiser, nós estaremos concluindo o livro de Esdras. Até agora foram 15 lições. Semana que vem, com a semana que vem, ela já está preparada, são 15 lições que nós tiramos do livro de Esdras. Então foi uma caminhada que Deus nos deu graça de caminharmos juntos e chegar até o final. Esdras capítulo 9, nós demos um título a este capítulo que é a tristeza e frustração do líder. A tristeza e frustração do líder. É certo que a vida de um líder não é só de alegria. A vida de um líder também existe momentos de tristezas, existem momentos de frustrações, e nós vemos isto na vida de Esdras. Esdras estava há 5 meses em Jerusalém. Ele começa a disseminar, ou espalhar cópias das escrituras, cópias da lei, e também ensinar. E o resultado é inevitável. Quando você estuda a palavra, quando você ensina a palavra, o resultado vai vir. E o resultado veio, amados irmãos, a um reconhecimento de um erro, de um pecado, de um mal que os judeus ali, os que haviam voltado e os que moravam ali já estavam cometendo. Então, onde a palavra de Deus é pregada, a luz raia, e ela raia com objetivo, e ela tem como objetivo mostrar,
ela é como um espelho. Você olha nas Escrituras, você está olhando você mesmo. E você se enxerga nas Escrituras. E enxerga as coisas também que te entristece, que te decepciona em você mesmo. Então Esdras vai receber um relatório que para ele foi a gota d'água, né? Lembra desse relatório? Veja o versículo 1 aí do capítulo 9. Olha só, o versículo 1 do capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se tem separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Nossa, que notícia! Que notícia triste Esdras acaba de receber aqui, meus amados irmãos. Eles dizem, olha, os repatriados, aqueles que voltaram, eles estão casando com as mulheres que são de outros povos. E também os seus filhos estão fazendo isso. E pior, Esdras, a liderança, os sacerdotes, os levitas, eles também estão praticando esta maldade, esta desobediência contra o Senhor Deus. Por que isto era uma desobediência? Porque era uma violação da lei de Moisés. Moisés havia dito para o povo não se misturar. Nós falamos de que não era uma discriminação racial, mas pelo fato de que sempre quando havia essa mistura, acabava a idolatria. Isso conduzia o povo de Israel à idolatria. Então o Senhor Deus não eram preconceitos raciais aqui, mas para preservar a integridade, a crença, a fé, as convicções do seu povo acerca do seu Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. Então Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Deus não é um Deus que faz discriminação racial. E nós sabemos que esta foi a causa da tragédia de Israel, né? A tragédia de Israel foi a mistura. A tragédia de Israel foi cultuar outros deuses que eles pegaram de outras nações. Então 60 anos havia se passado, desde quando o primeiro homem pisou. Depois de 70 anos, né, Zorobabel pisa em Jerusalém. De Zorobabel até Esdras são 60 anos. 60 anos havia se passado e o povo já estava voltando às práticas que lá no passado havia levado Israel à tragédia. Nós falamos também que o casamento para nós, nos dias de hoje, é apenas um contrato entre duas pessoas, uma aliança entre duas pessoas. Mas naquela época, esse povo antigo, o casamento ia muito além disso. O casamento entre duas pessoas ali envolvia-se também a mistura de uma vida, das religiões, do jeito de viver. Se eu fosse um judeu e a Luciana fosse uma moabita, né? Ao casar-me com ela, o Deus que ela servia, as práticas que ela praticavam, o jeito dela viver, também passava a ser parte da minha vida, e vice-versa. E a prática desses povos eram práticas que eram totalmente repugnantes a Deus. E uma das práticas era a representação divina. Eles representavam o seu Deus por meio de animais. Eles representavam o seu Deus por meio de objetos. E Deus já havia dito na lei: não fazeis imagens de escultura.
Então isso era abominável ao Senhor. Uma das práticas destes povos aqui era sacrifício de pessoas. Eles sacrificavam seus filhos e isso era abominável ao Deus, ao nosso Deus. Uma das práticas deste povo eram que os cultos sensuais, aonde as sacerdotisas, ela tinha o culto à fertilidade e ela se entregava ao sacerdote diante dos seus deuses. Era uma libertinagem, era uma sexualidade, o culto ao corpo, e isso era totalmente abominável ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Então, ao misturar com esse povo, ao casar com este povo, com esses povos, eles estavam se misturando, estavam dizendo: nós compactuamos com essas práticas, e isso era totalmente repugnante ao Senhor. Por isso, nós vemos a reação de Esdras. Esdras, ao saber disso, Esdras tem uma atitude. Veja o versículo 3, veja o que Esdras fez. Diz: e ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Já pensou nisso? A Bíblia diz que ele arranca, ele rasga as suas vestes, ele arranca os cabelos, ele assenta atônico, irmão Antônio. Eu não acredito nisso. Todos esses gestos, toda essa ação de Esdras mostra a aflição do seu coração. Mostra ali a angústia, como ele fica atônito, como ele fica amargamente triste ao saber disso. E ele vai dizer no seu coração: vocês não aprenderam nada, passaram por tudo isso e vocês estão fazendo as mesmas coisas. Meus irmãos, eu aprendo muito sobre esta atitude de Esdras, porque deve ser a nossa atitude quando nós sabemos que um querido, amado irmão se distancia da palavra de Deus. Quando nós sabemos que um irmão ou uma irmã que nós amamos, um jovem, está se afastando ou pecou contra o Senhor, nós também devemos ter essa sensibilidade de Esdras, de sentir o que Esdras sente, rasgar os nossos corações de tristeza. Eu já chorei por ovelhas que estavam firmes servindo a Deus, e de repente chega a notícia: aquela ovelha está fazendo isso. Dá um sentimento como Esdras. Muitas vezes você se sente: minha culpa, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, né? Qual é a minha contribuição nisso? Nós líderes, pastores, nós temos isso. O primeiro sentimento que vem é um sentimento de culpa. Mas muitas vezes pode ser culpa do líder, mas muitas vezes é a dura cerviz da ovelha, que foi avisada, que foi ensinada, mas deliberadamente ela decide pecar, ela decide desobedecer, ela decide desonrar a Deus. Mas isso ainda machuca, isso ainda entristece. Então isso deve ser uma realidade no nosso coração, de cada crente. Quando nós sabemos que um irmão amado deixou de ser fiel, tropeçou. E esse sentimento não nos deve levar a uma atitude de julgamento, mas uma atitude de estender a mão. Eu estou aqui para te ajudar a levantar, né? No primeiro momento você fica decepcionado, você chora, você até julga por um momento, mas isso não deve permanecer. Nós somos um corpo em Cristo, e o próprio Deus vai dizer, né? Quem é aquele, vamos parafrasear o versículo, quem é aquele que está em pé que não caia, que não pode cair, né? Quem é aquele que não pode tropeçar? Então, essa é a atitude de Esdras, ele rasga o seu coração,
Ele fica triste pelo povo. Perfeito, meus irmãos? O que nós iremos ver? Nós iremos ver a oração de Esdras, porque ele vai orar. A primeira atitude, ou uma das atitudes dele ao saber disso, ele foi orar. Veja o versículo 5, que lindo essa atitude de Esdras. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição. Note que ele ficou o dia todo ali diante do Senhor, atônito, pasmado, em inação, ou seja, sem ação, sem movimento. Mas perto do sacrifício da tarde, ele teve força para se levantar da sua aflição. Havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, eu me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Uma atitude de humilhação. Ele se prostra, ele se ajoelha, ele levanta as suas mãos aos céus e ele começa a orar. Então, a partir do versículo 6, nós iremos ver algumas lições da oração de Esdras. A primeira lição está lá. Ele reconhece a realidade. Ele vai reconhecer a realidade. Vamos ver o verso 6? Vamos ler todos juntos? Vocês estão comigo? Amém? Vamos ler todos juntos? E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Note que ele reconhece a realidade. Note que Esdras, ele não poetiza a situação. Note que Esdras, ele não ameniza a situação. A situação era grave. A situação, meus amados irmãos, além de ser grave, é complexa. Por que é complexa? Porque há famílias formadas, há filhos. Por que ela é complexa? Porque ela está influenciando Israel. Ela está influenciando os judeus. Ela está influenciando os mais jovens. Por que ela é complexa? Porque é uma transgressão à vontade de Deus. Então, era algo que Esdras, então, ele rasga a sua veste, ele fica aterrorizado. Ele não ignora aquele momento. É preciso fazer algo. Vem aqui o pavor e o terror no coração dele. Ele não estava acreditando que aquilo verdadeiramente estava acontecendo. E é interessante que ele se coloca junto ao povo, porque ele é sacerdote. Ele é o sacerdote e ele faz parte do povo. E ele então ele representa o povo. E como representante do povo ali, ele expressou o mais profundo sentimento de vergonha e de culpa. Eu estou totalmente envergonhado e confuso. Há vergonha no meu coração. Ele se demonstra como o servo de Isaías 53:12. O servo que Isaías narra lá em 53:12, abra sua Bíblia lá. Isaías 53:12. Os irmãos estão quietinhos. Pode levantar a mão. Pastor. Tá bom? As irmãs, os irmãos, qualquer momento. Pode perguntar, acrescentar, né? Vamos participar da aula. Isaías 53:12. Vamos ler todos juntos? Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Nós sabemos que esta é uma profecia acerca do Messias, mas nós vemos que Esdras verdadeiramente ele decidiu ser contado com os transgressores.
Eu sou um deles. Eu sou um deles. Mesmo eu não tendo pecado, mesmo eu não tendo feito esta abominação ao Senhor, mas eu sou o líder, eu sou o sacerdote, eu sou contado com eles. Então ele é impelido a se considerar contado com os transgressores. Ele está profundamente envergonhado. Como a culpa nacional, ele também pega esta culpa como qualquer um deles. Eu sou um deles. Eu estou envergonhado. O pecado deve causar vergonha em nós. Eu creio que você, como crente em Cristo, já passou isso várias vezes. Isso é louvável, porque demonstra que você é um servo de Deus e tem o Espírito Santo de Deus. Quando nós pecamos e nós não sentimos mal, não nos sentimos envergonhados, algo errado aí. Ou nós já fomos endurecidos pelo pecado em nosso coração, nos tornamos insensíveis demais e não sentimos mais a vergonha e a culpa do pecado. E por isso que o autor de Hebreus diz que nós devemos nos exortar uns aos outros cada dia, para que nós não venhamos ser endurecidos, né? Pelo engano do pecado. Todos os dias eu devo exortar a irmã Lourdes, ela deve me exortar, pastor. Note que começamos a aula exaltando a importância da igreja, e a igreja tem esse papel, de cada dia nós nos exortarmos, para que nós não venhamos ser endurecidos com o engano do pecado. Então é louvável quando você sente vergonha, quando você sente mal, quando você peca, quando você faz algo que desagrada ao Senhor. E assim está Esdras. E olha que ele não tinha pecado, era o povo. Mas ele era o líder, né? Ele era o sacerdote. E ele se coloca como qualquer um daqueles que haviam pecado contra o Senhor. Amém, minha irmã? Amém. Muito bom. Isso. A esse caos. Quando ele chega a esse caos, é que verdadeiramente toma o conhecimento verdadeiro, Isso mesmo. Aí a gente não volta mais a repetir, porque a gente não tem tempo. Você sabe muito bem que as verdades de Deus são mais complexas para a nossa vida. Isso deve fazer parte de um amadurecimento, né, do cristão, do crescimento espiritual, e verdadeiramente o arrependimento é o vômito da alma. O vômito da alma. Muito bom. Então, mais algum irmão gostaria de acrescentar? Então nós temos aqui, ele reconhece a realidade, mas ele não somente reconhece a realidade, ele vai reconhecer o fracasso. Versículo 7, volta lá. Ele vai dizer assim, desde os dias, vamos ler nós juntos? Vamos lá? Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Então note que ele reconhece a razão do pecado, ou do fracasso, né? Tudo o que aconteceu, nosso fracasso, nossos reis caíram, a dinastia davídica, ou seja, todos aqueles reis de Judá, da linhagem de Davi, pecaram contra o Senhor.
Esta foi a razão porque Jerusalém foi destruída, porque Deus permitiu que os assírios invadissem o reino do norte e depois o reino do sul, por meio da Síria, por meio de Nabucodonosor. Esta foi a razão que o templo foi destruído. Esta é a razão porque eles foram exilados por 70 anos. Esta é a razão por tanto sofrimento. Tudo foi por causa disso. E note que na sua oração ele não está dizendo de que tudo que eles passaram não foi porque Deus não os amou. Note que ele não diz, nós passamos por tudo isso porque Deus não cuidou de nós. Ele reconhece o cuidado de Deus, ele reconhece o amor de Deus, mas ele reconhece também que o fracasso é devido aos seus pecados. Eles haviam roubado a glória que pertencia ao Senhor. Eles tinham traído a glória do Senhor. E agora novamente eles estão fazendo isso. Eles estão ali novamente, Esdras está consciente da glória que eles estão traindo, a glória do Senhor. E Esdras se sente verdadeiramente triste. O Senhor nos ama, o Senhor, Ele cuida de nós. Mas é porque nós pecamos, é por causa das nossas iniquidades. É isso aí. Amém, meus irmãos? E uma quarta verdade que nós podemos tirar da oração de Esdras. Ih, rapaz, é duro ter o bolso furado, irmã. Aonde foi parar terceira, na verdade, ele reconhece alguns atributos de Deus. Então, em sua oração, ele reconhece a realidade, ele reconhece o fracasso, mas na sua oração, ele reconhece que Deus é benigno, de que Deus é misericordioso. 8 e 9, vamos lá? Vamos ler todos juntos? Vamos ler? E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Note que em sua oração ele está totalmente convicto, Laércio, da misericórdia e da justiça de Deus. Deus foi misericordioso com eles, Deus os levou para lá, mas Deus trabalhou no coração de Ciro, Deus trabalhou no coração de Dário, e Deus fez com que esses homens os liberasse para que eles voltassem à sua terra. Por um momento ele vai dizer, Senhor, o que nós tivemos, nós passamos, foi até leve, o seu castigo foi leve sobre nós, poderia ter sido pior, mas o Senhor foi misericordioso conosco. Veja o versículo 13, como que ele dá essa ideia de que o Senhor foi até leve para com os seus pecados. Veja só, e depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto, olha só, tu, o nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos. Era para nós termos sido destruídos, mas o Senhor impediu. O Senhor foi misericordioso conosco. Por causa da nossa iniquidade, ainda nos deste um remanescente como este. Quando ele diz em sua oração que o Senhor Deus deu para eles uma estaca no seu santo lugar, ele está dizendo sobre a estabilidade, sobre a segurança que o Senhor Deus estava dando para eles novamente. A estaca era aquilo que segurava a tenda, né?
Eles fincavam a estaca e amarravam ali as cordas da sua tenda. Aquela estaca servia para dar estabilidade, para segurar as tendas. E assim ele está reconhecendo que o Senhor foi misericordioso para com eles. Nessa oração ele sabe quem é Deus. Ele reconhece o que Deus tem feito. Deus achou graça em nós, ele diz, de construir o templo, e Deus está trabalhando em nós. Mas ele está estarrecido porque não reconheceram a boa mão do Senhor sobre eles. Ele está estarrecido porque a boa mão do Senhor esteve sobre eles. E mais uma vez eles estão não reconhecendo a bondade, a misericórdia e o cuidado do Senhor sobre a vida da nação, sobre a vida do povo. Amém? Amém, irmã Deja? Amém. Uma quarta lição que nós tiramos da oração de Esdras é que ele faz confissão, ele confessa. Agora é uma parte maior da leitura, mas é bom nós lermos. Agora vamos cada um ler um verso. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 14, que faz parte da confissão de Esdras, tá bom? Vou começar lá atrás com Laércio, tá bom, Laércio? Você está junto conosco? Então, você vai começar, meu irmão, no versículo 10, depois vai vir para a irmã Maria José, irmã Acione, irmão Agenor, irmão Vitor. Começa com a irmã Acione e vai até chegarmos aí no verso 14. Irmão Laércio, por gentileza, querido. Agora, o nosso Deus, que diremos, depois disso, pois então o seu mandamento. Está confessando. 11. Maria José. Agora, pois, vossas filhas não dareis os seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossas filhas. E nunca vos dareis uma fala e o seu bem, para que vos fortaleçais e tomais o bem da terra, e acatais possuir os vossos filhos para sempre. Ele citou aqui, interrompendo um pouco, Deuteronômio 7 em sua oração. Ele lembra de Deuteronômio 7, do verso 1 a 3, e ele cita Deuteronômio 7 em sua oração. 13, irmão Agenor. E, depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, aí assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Sim. 14, Vitor. Tá certo. Então note que em todo o tempo ele está olhando para o passado, ele está falando, recordando aquilo que Deus fez por eles, os mandamentos do Senhor, e ele está confessando: nós pecamos, nós nos aparentamos de forma física com eles, na sua família, cultura, nós nos misturamos. Então aqui em todo o tempo ele está confessando a razão do fracasso. Ele reconhece o que Deus havia feito por ele. Então ele não aponta, ele não joga culpa, ele não minimiza a situação. Ele não dá desculpas para Deus. E ele também não pede nada. É uma oração de confissão. Ele não se acha digno de pedir nada para o Senhor. Ele não acha digno de apontar alguém. A culpa é nossa. Nós somos o culpado. Muitas vezes, uma das atitudes de quem erra contra o Senhor é procurar um culpado. Aconteceu isso comigo, porque foi culpa disso, culpa daquilo. Mas Esdras, ele é sincero, é culpa nossa, é culpa minha.
que nós estamos nesta situação. Ele conclui, como que ele conclui? Ó Senhor Deus de Israel, justo és. Amém, meus irmãos? Amém? Tu és justo, Senhor, sempre será justo. Pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê, eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então note que ele termina a sua oração com um reconhecimento claro de que Deus teria toda a razão, se ele quisesse, romper com aqueles remanescentes. O Senhor tem todo o direito, e o Senhor seria justo, não seria culpado, se o Senhor quisesse eliminar todos esses remanescentes, ou seja, esses que voltaram. E eliminar esses e trazer outros, porque ficou muitos na Babilônia, ficaram muitos que não quiseram vir. Muitos levitas e sacerdotes que fizeram a sua vida lá. E ele está dizendo, o Senhor seria justo, quisesse eliminar aqui e trazer outros e recomeçar isso. Então ele salienta por causa da culpa, eles não eram dignos de estar na presença do Senhor. Nós não somos dignos disso. Assim ele termina o capítulo 9. Mas o capítulo 10, Deus vai agir. Amém? Deus age quando há uma confissão, quando há um arrependimento, quando há o reconhecimento. Este é o terreno fértil para Deus agir. Não é verdade? Não é isso mesmo, meus irmãos? É isso mesmo, né? Ok. Aplicação do capítulo 9, antes de ir para o capítulo 10. Duas aplicações nós podemos tirar. Primeira aplicação, meus irmãos, a importância de lidar com a fé, perfeito, e com uma fragilidade pessoal. Isso é importante. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos saber lidar com a fé e com a fragilidade pessoal. Nós estamos diante de um homem que conhecia a palavra, de um homem que se dedicou a estudar a palavra, de praticar a palavra e de ensinar a palavra. Era um homem de jejum, era um homem de oração, era um homem que conhecia Deus mais do que ninguém, tinha uma intimidade com Deus. Mas este homem, esta era a sua fé. Mas este homem era um homem que ele sentiu vergonha de pedir algo para o rei. Começa aí a sua fragilidade humana. É um homem, meus amados irmãos, que diante dessa situação de pecado do povo, ele não se coloca à parte. Ele reconhece como parte do problema e ele se derrama diante de Deus. Ele rasga as suas roupas, ele rasga as suas vestes. E ele se quebranta diante do Senhor. Então ele está lidando com uma fé e com uma fragilidade humana. E nós somos assim. Há momentos na nossa vida que nós somos um guerreiro, né? Nós estamos ali como um soldado valente da fé. Mas há momento que nós emudecemos. Nós sentimos. Seja no âmbito físico, emocional, espiritual. E nós aprendemos uma grande lição aqui, de que ser um homem de fé não significa que nós somos inabaláveis em todos os tempos. Ser um homem de fé tem a ver com a nossa fragilidade, tem a ver com as suas limitações, tem a ver com as minhas limitações, tem a ver com as suas fraquezas e com as minhas fraquezas. Nós sentimos medo, nós sentimos inseguros. E é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com super-homens, com mulheres maravilhas. Não, Deus trabalha com Esdras, homem de fé, mas ao mesmo tempo que sente as suas fraquezas e que reconhece que precisa do agir e do poder do Senhor em sua vida. Você já se sentiu assim? Nós nos sentimos assim constantemente. Mas é nesta realidade entre a fé e a fragilidade
que nós somos, que é acrescida a nossa fé, que nós somos testados, que nós somos desenvolvidos, que nós crescemos, que nós desenvolvemos. Aquele que se acha sempre o super-homem, que não erra, que não é fraco, que não demonstra a sua fraqueza, tem algo errado com ele. O homem de fé, ele tem os seus momentos. E ao mesmo tempo aquele que, se sente sempre o fraco, o coitado, o miserável, também tem alguma coisa errada. Nós precisamos saber equilibrar, e lidar com essas duas situações que são reais, que faz parte de nós. Vai ter momento que você vai estar um leão, Vai ter momento também que você vai cair de joelhos, se prostrando, fraco, inseguro, com medo, e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Então Esdras nos ensina isso, saber lidar com a fé e com a fragilidade pessoal. É assim que somos. Amém? Segunda lição que nós aprendemos aqui é a importância de orar de joelhos no chão, com os olhos no céu. O que quer dizer isso? Orar de joelhos, olhando para o chão e com os olhos no céu. Joelhos no chão tem a ver com a nossa realidade, de orar com aquilo que nos envolve. Esse é joelho no chão. É orar reconhecendo aquilo que nos cerca, reconhecer aquilo que nós estamos lidando. Assim era Israel, assim era Esdras. Ele reconhecia aquilo que estava lidando, aquilo que o cercava. E aquilo contagiava o seu coração de tal forma que ele rasgava suas vestes, que ele jogava cinza sobre a sua cabeça, que ele raspou a sua barba, raspou o seu cabelo, ele chorou. Ele está sendo autêntico, ele está sendo aquilo que ele está sentindo. Esta é joelho no chão. Nossa oração tem que ser assim. Nós temos que ser autênticos diante do Senhor. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com palavrinhas, Senhor, está tudo bem, mas na verdade nós estamos quebrados, nós estamos moídos. E Esdras está moído aqui, ele está quebrado, ele está triste, ele está angustiado. E ele não esconde isso de Deus. Ele não esconde, porque ele sabe que Deus sabe a realidade do seu coração. Então, isso nos ensina: eu estou envergonhado, Senhor. Eu estou com culpa. Isso me incomoda. Isso me entristece, eu estou preocupado com isso. Ele está sendo autêntico diante do Senhor. Isso é joelho no chão. Mas a nossa oração não deve só conter isso. Se nós formos orar só com o joelho no chão, nós vamos deixar de agir pela fé, porque nós só vamos olhar para o nosso coração, para a nossa situação. Nós devemos orar também com os olhos no céu. O que significa isso? Orar com os olhos no céu significa não duvidar do agir de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Significa, amados irmãos, confiar de que Deus sabe de todas as coisas, de que Deus é misericordioso, de que Ele é bondoso, de que Ele é justo. Apesar das situações ali, situação grave, como nós falamos, uma situação difícil, Esdras tem a consciência de que Deus está conduzindo Israel. Eles não estão sozinhos, Deus está com eles. Ele se rasga, mas ele sabe que Deus é gracioso, de que Ele derrama o seu perdão, de que Ele não se esquece dos seus, de que Ele sabe sim a nossa realidade, de que Deus não está à parte disso. Ele sabe, Deus não está à parte da sua situação e nem da minha. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. E nós devemos confiar nisso. Se a gente faz uma oração só olhando para o céu, a gente deixa de ser coerente.
nas nossas orações. Nós estamos falando para Deus, mas nós estamos colocando diante de Deus a realidade do nosso coração. Isso é incoerência. Esdras não está sendo incoerente, ele se rasga, ele se lança, ele se raspa, ele se coloca diante do Senhor. E fazer uma oração só olhando para o chão, a gente ora sem fé, sem esquecer da soberania de Deus. E estas duas coisas são o que trabalha a nossa espiritualidade. É importante orar, reconhecendo o nosso momento, aquilo que nós estamos passando. E é importante orar dizendo: Senhor, o Senhor está além disso tudo. Louvado seja Deus. O Senhor está além disso tudo. O Senhor está além da realidade de Israel. O Senhor está além das minhas dificuldades. O Senhor está além daquilo que eu estou passando. É difícil, mas o Senhor está além disso. E o Senhor está conosco. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus fale grandemente ao nosso coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra hoje. Obrigado pelo capítulo 9 de Esdras. E obrigado por esta caminhada neste livro. Estamos chegando ao fim e concluímos a aula hoje aprendendo sobre a oração e como lidar com a nossa fragilidade e com a nossa fé. Ó Pai, nos ajuda verdadeiramente a nos quebrantar diante do Senhor, a ser verdadeiramente coerente em nossas orações e sentir e expressar, expor aquilo que estamos sentindo ou passando diante do Senhor. E, ao mesmo tempo, confiar na soberania, no domínio e no poder do Senhor. De que o Senhor está além de toda a nossa realidade, daquilo que estamos passando. E de que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Ó Pai bondoso, assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Irmão José Maria.